cabeça de 12 anos, o pastor que eu confio, ele estava falando que ia vir a besta do mar. Então eu achava que ia vir, a qualquer momento podia surgir um monstro horrível aqui do Rio Guamá. E vinha acabar com tudo, né? E tipo assim, quem não tiver o sinal da besta na mão ou na testa, a mão direita na testa, não ia poder comprar, não ia poder vender. Nós vamos falar a respeito de um tema que é muito peculiar, que é essa questão do 666. E eu, por muito tempo, tive um entendimento extremamente equivocado sobre isso. Hoje, recentemente, na verdade, eu descobri que eu desenvolvi no período da minha vida algo que hoje eu entendo por ser um toque religioso. Então eu ficava hipervigilante o tempo todo. Então assim, se eu fizesse alguma coisa, para mim eu já tinha pecado, perdido a minha salvação. Eu pequei, eu perdi a minha salvação. Eu pequei, eu perdi a minha salvação. E aquilo, literalmente, eu quase fui ao ponto da loucura, né? Que é quando você tem essa quebra com a realidade. E isso me causou muitos problemas por um período longo da minha vida. Tudo desencadeou quando eu tinha em média 12 anos ainda aqui na igreja. E o pastor estava fazendo uma conferência como essa, sobre Apocalipse, eu sou daquela vida toda. E aí eu vim, quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor estava falando sobre a besta, sobre a mulher, os candelabros, as taças. E eu vendo aquilo, não entendi aquilo que ele falou, acho que eu cheguei atrasada, porque ele iniciou aqui a palestra falando que o Apocalipse ele é um livro que pode ter uma interpretação literal, mas ele tem uma carga simbólica muito forte. Então a besta significa uma coisa, a mulher significa outra, as taças, o derramar, os cavalos. E nós que somos dessa geração que viveu os anos 2000, que não sei se vocês chegaram a ver, a gente foi, anos 2000 foi a virada do milênio, então vai mudar tudo, as contas vão ser zeradas, e aquele filmes do Deixado para Trás, muito daquilo que a gente colocou no vídeo. Então para mim aquilo é aquele negócio de chip, de uma marca do corpo, né? Sendo que João, coitado, né? Na época dele não tinha chip e ninguém me explicou como que ele ia falar de um chip. Hoje em dia a gente já fala a marca da besta é um QR Code, né? Mas ele também não sabia de QR Code. Então eu tinha essa imagem literal de que seria uma marca, alguém ia me prender igual à época da vacina, né? A força, e colocar alguma coisa em mim que eu ia passar lá, comprou marca da besta. E eu falava, meu Deus, eu vou precisar passar por isso, porque eu claramente não vou conseguir ir para o céu, porque eu só vivo pecando. E aí isso fez com que eu tivesse uma repulsa absurda por muito tempo sobre o Apocalipse, muito tempo. O Vinícius, coitado, penava, porque eu não dormia e não deixava ele dormir. Ficava falando e tinha crise de ansiedade, mas eu não podia falar isso para ninguém. Porque se você chegar para alguém e falar assim, irmão, pastor Edmar, né? Meu sogro já na época, pastor, eu tenho medo do Apocalipse. Para mim ele ia falar assim, pecadora, quais são os pecados ocultos que você tem para você ter tanto medo assim? É difícil você explicar. Por quê? Porque quando você tem uma informação parcelada, só uma parte da revelação, é perigoso. E hoje o Senhor ele nos trouxe aqui e ele já iniciou. A mensagem do Guilherme falou profundamente ao meu coração. Uma palavra de arrependimento, de avivamento. É sobre isso que o Senhor vai continuar falando agora. Porque hoje o Senhor ele traz o revelar. Ele traz essa completude para que a gente entenda o que e como será. Já está sendo também nos tempos do fim. Amém? E para isso nós vemos esse trecho da Bíblia que fala sobre isso. E quando a gente lê isso, é interessante porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Então nós vamos percorrer aqui algumas coisas, mas a primeira coisa que é muito interessante o primeiro entendimento que a gente precisa ter é que ele fala o seguinte, que era dado à besta o poder de fazer, né? A besta, o pastor falou que a besta que emerge da terra é essa questão religiosa. A religião, essa besta valida a primeira besta que vem do mar. Então do mar é um aspecto político e da terra é um aspecto religioso. Então a religião valida a política. E aí a gente vê acordos sendo firmados, né? E aquela coisa assim, só governa quem a igreja meio que permite que governe, né? E a gente vê assim as pessoas falando, olha, ali aquela igreja é de Deus, aquele fulano é de Deus, porque você vê, sai caroço na mão dele, o braço cresce, fulano foi para aquela igreja, começou a dar com aquele pastor e ricou, conseguiu um carro, como se a gente tem o entendimento de que se tem sinais e maravilhas é de Deus. E a Bíblia é muito clara em falar que não é porque tem sinais, não é porque tem alguma coisa que dá certo que Deus está ali. Você pode ver muita coisa de sinal, de prodígio, de maravilha e que não é Deus que faz.
mas ele também tem esse poder. E por isso que nós precisamos ter o discernimento, porque eu preciso avaliar o fruto daquela vida, o fruto daquela pessoa, senão é um fruto sintético, porque quando você morde tem um gosto amargo. Então essa é a primeira coisa que o Senhor gostaria de falar conosco. E a segunda coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é que aqui ele fala sobre esse sinal, né? E o que seria esse sinal? E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria que o título dessa mensagem é o comportamento do fim. Eu sou psicóloga, então é muito interessante porque quando começou a vir a guerra de Israel, não sei se os irmãos lembram, nessa época eu estava clinicando presencialmente no consultório, então, olha, bombou, para mim foi maravilhoso. Por quê? Porque o pessoal estava tendo crise de ansiedade. Jesus já vai voltar, é o Armagedon, é aquilo que a Bíblia fala, e agora, tá vendo só? Olha, o anticristo é o Papa. A gente fala que o anticristo é o Papa, o pessoal de lá fala que o anticristo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos falam que o anticristo vem lá do Islã. O Islã pensa que o anticristo veio do Brasil, porque a gente é tudo cheio das manhas, né? Então só pode, alguém que vai governar o mundo tem que ser brasileiro, porque consegue lidar com o seu jeitinho e tudo. E aí a gente fica naquela coisa, e o que é, e a gente se desespera. Por quê? A Bíblia fala em Mateus 24 o seguinte: como será, né? De que forma que vai acontecer? Os discípulos perguntam. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: cuidado, que ninguém nos engane. O tempo do fim, meus irmãos, ele será um tempo basicamente marcado por engano. Se a gente pode falar uma palavra que permeia qualquer coisa que a gente estiver falando sobre Apocalipse, essa palavra é engano. Nós nunca vivemos num tempo de tanto engano em todos os níveis. Você vê um vídeo no teu celular, você está vendo e você não sabe se aquilo que está vendo é real, se foi inteligência artificial. Colocaram um vídeo de Cid Moreira me cobrando, dizendo que ia tomar minha casa. Era a voz dele, mas aquilo ali foi fake, uma inteligência. Eu consigo agora abraçar alguém que já morreu na foto. Eu confesso para os irmãos que a primeira vez que eu vi, o tic-tac era até tipo, oi? Tá. Antigamente a gente falava que era um computador, a gente já não dá nem para falar, para explicar para o filho que é computador. É mágica, porque não é do computador, né? E é engano, rede social, é engano. Alguém chega para você e fala: olha, eu vou conseguir te fazer tal coisa. A Bíblia fala sobre isso. Pois virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aqui eu dizia: eu tenho problema com tudo isso daqui, mas aqui o anticristo não vai me pegar, porque eu sei que Jesus vai voltar, ele não vai aparecer aqui alguém. Se alguém chegar e falar assim: eu sou o Cristo, eu não vou acreditar, porque na minha mentezinha eu achava que viriam pessoas, né? Lúcia pegava uma roupa do Jair emprestado de Jesus, com a faixa vermelha, e ia chegar e falar assim: olha, eu sou o Cristo. Eu achava que era isso. Só que se a gente for entender o entendimento do que é a palavra Cristo, Cristo tem a ver com Cristo é uma tradução grega e ele quer dizer o ungido de Deus. O único ungido, aquele que veio te salvar. E ele fala: vão aparecer muitos Cristos, muitos dizendo que eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. E hoje em dia o que a gente faz? Aparece alguém na rede social e fala assim: se você me seguir, eu vou salvar a tua vida financeira. Até a palavra é a mesma. E eu não estou aqui dizendo que o Instagram é do diabo. Meu Instagram é meu, o seu é dele, né? Se ele tem um perfil, acho que ele deve ter com certeza alguém de essa sacada, né? De fazer um Instagram com uma bio dizer diabo, né? Aqui tem show. Com certeza. Mas o que tem de gente falando assim: você quer salvar o teu casamento? Eu tenho a salvação. Se você fizer o que eu te digo, você vai salvar o teu casamento. Eles se apresentam com uma estratégia de: eu vou salvar a tua vida financeira, eu vou salvar o teu casamento, eu vou salvar a tua saúde, eu vou salvar. Queridos, aí a gente vem para a igreja: amém, Senhor, eu não estou sendo enganada, mas essa parte daqui da minha vida não é Jesus que cuida, é esse aqui, esse mini Cristo que diz que tem poder de salvar essa área da minha vida, que vai fazer eu ficar rica em 7 passos. É Ele que vai vir salvar essa parte. E aí quando eu entendi isso, eu falei: caramba, perdi toda a credibilidade que eu tinha. Eu também posso ser enganada. E por isso que a Bíblia fala: eles virão e eles vão enganar a muitos, até os eleitos. Porque a gente pensa que vai vir, muitos pensam que vai vir uma pessoa na internet dizendo que eu
sou o Cristo. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Satanás, ele não é óbvio. Ele não é óbvio. E ele não tem pressa, ele vai desenvolvendo, ele vai escalonando a iniquidade. Spurgeon fala uma frase, Spurgeon é um princípio dos pregadores, eu gosto muito dele, apesar de ter uma linguagem mais rebuscada, assim, difícil às vezes. Mas ele fala o seguinte, até anotei aqui: é menos perigoso um livro totalmente mau do que um livro que contém algumas coisas más. Porque se você pegar um livro aqui dizendo, o livro, a Bíblia de Satanás, você não quer nem olhar. Agora, se você pegar um livro que tem uma coisa boa, mas você sabe que tem uma coisinha ou outra, não, eu vou reter o que é bom, né? Já tem até o descanso pronto. E aí você vai vendo, daqui a pouco você está relativizando. Então ele fala, o que é mal, mas até o que é bom, examina pela palavra. Que foi isso que aconteceu na reforma. Ele pegou tudo o que estava acontecendo, todo o sistema religioso, pegou o filtro da Bíblia e falou assim, deixa eu ver o que se safa disso daqui, deixa eu ver o que se salva disso. Tudo, até o que for bom da tua vida, passa a palavra, vê se vai se salvar, vê se está de acordo, porque nós já estamos vivendo esse período de engano. E aí depois ele fala, e aí vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, né? Por isso que inclusive eu falei ali quando veio a guerra de Israel, guerras e rumores de guerras, e isso fica tão impregnado em pessoas que têm uma revelação parcial do que é o Apocalipse, principalmente, irmãos, a gente que mora aqui no Jurunas, quando acontece uma chacina, qual é a primeira coisa que a gente começa a mandar no grupo da família? Olha, Jesus está voltando, porque aconteceu isso daí. Olha, aconteceu tal coisa muito feia, uma briga urbana, Jesus está voltando. Porque a gente se atribuiu a isso. Sendo que a Bíblia, não dá para ler só uma parte, tem que ir fazendo o entendimento geral. A Bíblia fala que vai ser assim, a gente não vai estar esperando não. Uns compravam, vendiam, casavam, davam sem casamento, estavam vivendo a vida de boa. E aí quando menos espera, acabou. Ou vocês acham que Jesus vai voltar quando tiver com guerra e o povo que conhece a verdade está tudo aqui com medo, deixa eu ficar aqui no guarda-chuva da igreja. Aí passou, tá, beleza, agora eu vou voltar para o mundo. Aí quando eu começo a ver teve chacina, opa, deixa eu voltar para a igreja. Não é assim que vai acontecer. E não é assim que a gente pode viver. E porque Jesus fala, vocês vão ouvir guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares, né? Deu de tsunami não tem aonde, não sei aonde. E isso acontece com muita frequência. Nos Estados Unidos deu um terremoto, se foi na quarta-feira, no domingo, olha assim, a igreja está lotada, mas não faz o apelo, 50% aceita Jesus, porque teve um terremoto. A Bíblia falou que quando tiver terremoto, né, é um sinal do fim. E tudo isso será o quê? Jesus já vai voltar? Tudo isso será o início das dores. E então eles entregarão vocês para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, odiarão uns aos outros, e muita coisa acontecerá. E aí ele vai falando, muita coisa vai acontecerá. Aí ele fala, mas ainda não é. Aí acontece várias coisas, e aí virá o fim. Só que tem uma marca no final dos tempos que às vezes a gente não presta muita atenção, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Porque o final dos tempos ele vai ser marcado não por uma coisa tão clara como guerras, fome, né, uma coisa assim mais palpável. O final dos tempos ele vai ser marcado por um comportamento humano diferente do que já existiu até hoje. Então eu não estou dizendo para vocês que isso daqui já é o período que Jesus pode voltar hoje, amanhã, daqui a 10 anos. Eu estou dizendo para vocês que alguma coisa está acontecendo. Nós nunca vimos na história da humanidade, ouvimos falar tanto de pessoas narcisistas, de coisas ruins acontecendo, de pessoas fazendo coisas ruins umas com as outras. E o que é interessante, porque a Bíblia fala o seguinte, que para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, a marca na testa e na mão. E o que é essa marca na testa? A marca na testa fala sobre uma forma de pensamento. Se você estiver vivendo o tempo do fim, você só vai conseguir fazer negócio, você só vai conseguir se manter no seu emprego, você só vai conseguir manter a sua empresa, o seu empreendimento, se você tiver um tipo de pensamento que é anticristo. Porque se você quiser fazer o correto, se você tiver com o pensamento correto, você não vai conseguir comprar, vender. Por quê? Porque você é besta, porque você não joga o jogo. Não é tão simples, não vai ser um filme de terror que eu imaginava. Porque se fosse, é mais fácil identificar.
Vai ser uma sutileza que às vezes a gente não percebe e que afeta até a nossa mente. Porque a marca na testa é uma forma de pensar. Então você só dá fruto aqui se você pensar como todo mundo pensa. E você só dá fruto aqui se você agir. Se você tiver atitudes. Se você quiser fazer o certo, que a Bíblia fala para você fazer, você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir vender. Porque você está querendo agir contra o sistema. E é sobre isso que ele fala. E como é que se constitui esse pensamento, essa fala, essa forma de agir? Isso é uma construção, isso é o escalar da iniquidade. Porque tanto o bem quanto o mal, ele não acontece do dia para a noite. Você precisa ir fazendo e fazendo, aí você vai se acostumando. Então, qual é o comportamento que Jesus falou? Mais do que guerra, rumores de guerra, você já sabe. Mas isso daqui é a sutileza. E aí, 2 Timóteo capítulo 3, dos versículos 2 do 2 ao 4, fala o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor à família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esse vai ser o comportamento. E aí que para mim fez todo sentido, porque a Bíblia fala, a marca vai estar na forma de pensar e na forma de agir. E a gente tem uma sominha de emoções que é assim, pensamento mais ação, que é o ato de fazer pensamento mais ação é igual a comportamento. Então era isso que João estava querendo falar. Isso e muito mais, e é só essa partezinha, é muito profunda, mas isso é uma parte assim geral que já traz muita informação. Se você não tiver o pensamento e a ação, que no caso é o comportamento anticristo, você não vai conseguir comprar, vender, se manter. É por isso que a Bíblia fala de perseguição. E isso é desenvolvido através desse tipo de dificuldade. E quando eu lia isso daqui, eu achava o seguinte, que as pessoas, elas vão ver que a gente tem essa mente hollywoodiana, né? Onde tem o grupo dos bons e o grupo dos maus, né? Então, quem é criança ainda pergunta assim, você é do malzinho ou do bonzinho? Não é assim que funciona. Então eu achava que ia vir alguém muito mal, muito arrogante, muito não sei o quê, porque aqui fala sobre aquilo, fala que os homens eles serão. Eu achava que isso ia ser escancarado, levando. Não é assim. A gente vai se acostumando, a gente vai relativizando, a gente vai, deixa, tudo bem, daqui a pouco a gente começa a tolerar, e daqui a pouco a gente não acha mais que é errado, porque o comportamento você se acostuma. Quer ver como você se acostuma? Conversa com uma mulher que vivia num relacionamento tóxico, que o marido dela fazia isso, conversa com um homem que vivia com uma mulher tóxica, que ficava ali em cima, que não podia isso, que não podia aquilo, e ele, na mente da pessoa que vive esse relacionamento, aquilo ali é normal. Todo mundo vive aquilo. Aí quando ela consegue sair, que ela olha de fora, ela fala, meu Deus, como eu me permiti viver aquilo? Porque comportamento, que é disso que a Bíblia está falando, pensamento mais ação, que é esse comportamento, você se acostuma. Então não vai ser tão claro para a gente, não é tão claro, porque nós já estamos vivendo esses contextos onde o amor se esfriou. Não é fácil viver num mundo onde o amor se esfriou. Eu lembro que quando eu e o Vinícius, as meninas, a gente foi num local de diversão, no parque, a gente sabia que tinha uma fila muito grande, que tinha que chegar cedo e aquela coisa vucu-vucu. Aí eu e ele, paraense, belenense, egironense, cheio das malícias, o Vinícius falou assim, amor, é muita gente, tem horário, então você chega, me dá as meninas, que quando abrir o portão, que é muita gente que queria entrar na fila, quando abrir o portão eu vou sair correndo com as meninas e tu corre lá para pegar lugar na fila. Aí eu, tá bom, beleza. Aí a gente estava lá, né, naquela expectativa. Porque a gente está acostumado, é óbvio, que se tem uma coisa que muita gente quer, só tem poucas unidades. É óbvio que vai ter confusão na minha cabeça. Quando abriu o portão, aquela multidão de gente, todo mundo respeitando o seu lugar. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente disse, meu Deus, como assim?
Tipo, é óbvio que todo mundo ia respeitar o seu lugar. Não teve vucu-vucu. Porque a gente achava que era normal. E a gente ficou, será que isso não é normal? Cada um respeitar o seu lugar na fila? A gente se acostuma. Então não vai ser simples. E, inclusive, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui já fomos afetados pelo comportamento de pessoas nos últimos dias. Eu tenho certeza. Ou foi só eu? Ou foi só na minha família? Já tiveram momentos na minha família que era tanto problema, que era tanta dificuldade, que era tanta coisa, que eu pensava no Apocalipse, já não era mais nem com medo, já era com esperança. Volta logo, Jesus. Pode voltar, porque já está aqui a grande tribulação, só falta o anticristo. Pode voltar. Cadê? O anticristo vai ser aonde? Porque para mim, eu já estou vivendo a grande tribulação. Eu já estou vivendo aqui o Apocalipse, o Armagedon. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viveram guerras tão terríveis, causadas por isso. E aí a gente vai achando que é normal, que é normal. A Bíblia fala que no final dos tempos, os homens, eles serão presunçosos. A gente nunca viveu um tempo onde pessoas se acham, a gente acha que sabe tudo, irmãos. A gente acha que tem tudo na internet. Se eu quero malhar, eu sei, eu não vou pagar ninguém. Se eu quero montar um negócio, eu sei, eu não vou pagar ninguém. Se tem que ensinar minha filha, eu vou, não sei pagar ninguém. Se tem que fazer isso, eu sei, eu vou dizer. Presunção é o que? Achar que sabe tudo. As crianças já nascem sabendo. Eu falo para as meninas lá em casa, filha, deixa eu te ensinar tal coisa. Não, eu sei. Eu falo, Jesus, a Bíblia está se cumprindo. Pessoas presunçosas. Mas eu falo sempre para elas, vocês estão tendo um comportamento, a gente vai diferenciar já caminhando para o final. A gente nunca viveu um período onde os homens eles estão sem domínio próprio, inimigos do bem, mais amantes dos prazeres e sem amor pela família. Queridos, você acha que é normal um pai, uma mãe abandonar um filho? Mais amante de si mesmo, de falar, eu vou sair de casa, eu vou deixar minha família e eu vou viver uma outra coisa, porque o que vale mesmo é ser feliz. Isso é normal? É claro que não é. Eu e você já estamos sendo afetados por esse tipo de comportamento, mas eu estou aqui para dizer uma coisa, meus irmãos. Por que Jesus falou isso daqui? Ele falou, igreja, filhinhos, vocês vão viver isso daqui, mas não se preocupem, porque eu vou estar lá no céu cuidando para que a lâmpada não se apague. Eu vou mandar o meu Espírito para gerar em vocês uma graça capacitadora, para que vocês consigam superar, porque você vai ser abandonado pelo seu pai, você vai ser traído no seu trabalho, as pessoas não vão te respeitar. Talvez o seu pai, seu avô, a sua mãe amou mais a si do que amou a família. Talvez o teu irmão seja irreconciliável com você. É isso que vai acontecer. Mas eu vou dar a vocês uma graça capacitadora, o meu Espírito Santo, aquele que veio para capacitar vocês a não se perderem, a não morrerem quando vocês se encontrarem com esse tipo de pessoas, porque eles já estão aí entre vocês. Mas eu estou guardando o coração. E finalizando o último ponto, muitos de nós, irmãos, a gente pensa que isso daqui, eu pensava assim, meu Deus, eu vou encontrar com esse tipo de gente, e Jesus falou para mim assim, Laís, e tu? E tu quando você é presunçosa? E quando você faz determinada coisa com a tua filha na hora da raiva? Quando você faz aquilo lá, deixa a raiva te fala determinada coisa, você também não está tendo uma atitude? E o Senhor está nos falando aqui hoje, muitos de nós, talvez, já fizemos coisas que a gente achava que não seria capaz de fazer. Porque a gente vai relativizando o pecado, relativizando. Meu Deus, eu fiz tal coisa. Meu Deus, eu abandonei a minha família. Meu Deus, eu fui presunçoso. Eu fui mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Você não foi. Você teve uma atitude. Porque se você está aqui hoje, você está dizendo no teu coração, eu posso ter tido uma atitude de alguém antes de Cristo, mas eu não vou me tornar, eu não vou ser. Muitos de nós, às vezes, temos essas atitudes, mas não é porque você teve uma atitude que você se torna alguém ingrato, que você se torna, porque o que o Senhor quer nos dizer nessa noite é o seguinte: a minha graça capacitadora para o tempo do fim, ela vai ajudar vocês, para que vocês até talvez tenham esse tipo de atitude, porque é muito difícil viver num mundo onde o amor se esfriou, mas vocês não vão se tornar, porque o meu Espírito Santo vai lembrar vocês. O meu Espírito Santo vai lembrar. O meu Espírito Santo vai lembrar que se você pecar, você vai lembrar onde você caiu, você vai se reconciliar. Não importa se você vai cair 20 vezes, 20
vezes você vai se levantar. Sabe por quê? A Bíblia fala: eis que eu venho em breve. Feliz é aquele que guarda as profecias desse livro. E porque ainda que vocês tenham encontrado pessoas amantes de si mesmo, pessoas que abandonaram vocês, que não cuidaram de vocês, que traíram vocês pelo caminho, ainda que vocês tenham sejam afetados por isso, mas olha a minha promessa: então eles verão a face de Deus e o seu nome estará na testa deles, e não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem de luz de sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. E a graça, esse favor, a graça capacitadora de Jesus seja com todos. Amém. Porque viver o período do fim não é possível sem a graça capacitadora, sem o Espírito Santo para te fazer lembrar, para você estar vigilante, para você estar em amor, para você perdoar aqueles que te feriram, aqueles que te abandonaram, porque no tempo do fim vai ser preciso perdoar muito mais. Muito mais. E a gente sabe que é difícil perdoar. Porque quando os discípulos falaram: Jesus, quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7. Jesus, aumenta-nos a fé. Talvez você não tenha nessa noite fé suficiente para conseguir viver com esse mundo, porque você tem um senso de justiça própria. Mas eu quero te convidar para ficar de pé nessa noite e nós vamos clamar. Porque se hoje em dia as tuas armaduras, as tuas ferramentas espirituais estão fracas, se você está dizendo: mas eu não tenho mais esperança nesse mundo, ninguém presta mais, todo lugar que eu vou é só coisa ruim, as pessoas puxam meu tapete e as famílias parecem que estão se destruindo. É isso. Então você construa uma arca na sua casa. Então você preserve as tuas crianças. Então você coloque a palavra do Senhor na testa das suas crianças para não permitir que a forma de pensar. Você coloque uma Bíblia nas mãos dos seus filhos. Você fique com a Bíblia o tempo todo na sua mão direita, para que você não se permita agir, para que você não se permita pensar. Ajuste as suas armaduras espirituais, para que a gente não se perca, para que a gente não caia quando a gente seja atingido por esse tipo de gente. E se você tem esse tipo de comportamento, o Espírito Santo ele vai te lembrar e ele vai te ajudar para que você seja santificado e avance na santificação, e de glória em glória, e de glória em glória, até o grande dia, onde nós receberemos a santificação completa, onde Jesus vai nos arrancar do corpo dessa morte, como Paulo fala, e ele vai arrancar esse coração de pedra, essa mente pecaminosa, esse corpo que se entrega aos prazeres, e ele vai te dar um novo corpo, e ele vai te dar a mente 100% de Cristo, e ele vai te dar um espírito perfeito que se unirá a Deus, e nós estaremos para sempre ao lado dele, ele que é o nosso amado.